Um casal jovem, juntos desde a adolescência, enfrenta um desafio inesperado após 2 anos de casamento. O relacionamento, marcado por amor e confiança, é abalado quando um incidente envolvendo a esposa e sua melhor amiga ameaça sua estabilidade. O marido, dividido entre sentimentos de traição e a tentativa de perdoar, precisa decidir se pode salvar o casamento. Enquanto isso, em outro relato, uma jovem descobre que foi traída durante todo o seu relacionamento e termina com o namorado. Ela se aproxima do ex-noivo da amante e, após se envolverem, ele corta contato ao tentar reatar com a ex. Meses depois, ele a procura novamente após outra traição e agora ela está grávida, sem saber se deve contar ou lidar sozinha com a situação. Minha esposa me traiu com sua melhor amiga e não sei como salvar meu casamento. Minha esposa, Hannah, e eu somos namorados do ensino médio e estamos juntos desde os 15 e 16 anos, respectivamente. Não sei se é relevante ou não, mas eu fui o primeiro em tudo para ela, enquanto eu tinha ficado com uma garota antes dela. Sempre conheci minha esposa como uma pessoa incrivelmente linda, inteligente, espirituosa, alegre e, o mais importante, compassiva. Devido ao quão linda ela sempre foi, os caras sempre deram em cima dela, às vezes até na minha presença. Mas ela só me escolheu e eu sempre fui muito orgulhoso e feliz por isso. Nós nos casamos há 2 anos. Estamos juntos há 9 anos. Até agora. Sempre foi um relacionamento imensamente feliz e tranquilo. Com quase nenhuma discussão, briga e muito amor e lealdade. Todos que nos conhecem dizem que nunca saímos da fase de lua de mel e nós também acreditávamos nisso. Saindo em encontros regulares, dando presentes, vida íntima boa, etc. Ela nunca fez nada que me desse qualquer razão para não confiar nela ou duvidar dela. Tudo isso torna tudo mais difícil para mim. Hannah tem 7 amigas próximas, todas mulheres, e uma amiga de quem ela é incrivelmente próxima é Amanda. Hannah e Amanda são melhores amigas, palavras delas, e se conhecem há cerca de 6 anos. Elas fazem tudo juntas e passam o tempo todo uma com a outra, seja com as outras garotas também ou só as duas. Elas compartilham todos os seus segredos, sentimentos, problemas etc. uma com a outra e eu costumava ficar feliz que Hannah tivesse uma melhor amiga confiável em sua vida. Eu nunca fui do tipo ciumenta porque eu tinha uma confiança imensa em Hannah e sabia que ela nunca violaria. Na verdade eu nunca briguei com nenhum cara que deu em cima dela porque ela mesma os afastou. Quando se tratava de Amanda, eu tinha apenas um problema. Eu sentia que ela era um pouco próxima demais de Hannah, como frequentemente tocando e agarrando-a, como seu rosto, braços, o que quer que seja, fazendo brincadeiras íntimas e isso parecia um pouco inapropriado para mim. Mas amizades femininas são diferentes das masculinas e elas são muito mais sensíveis. Então eu não me opus. Além disso Hannah me disse que é assim que Amanda é. Embora eu nunca tenha notado Amanda sendo assim com as outras garotas, apenas Hannah. Além disso, Amanda é abertamente bi, mas eu não disse nada para minha esposa porque não queria manchar o relacionamento especial delas. Acho que já dei muito contexto, então vamos ao incidente em si. No último fim de semana, as meninas estavam tendo uma noite das meninas indo a um show e depois a um bar. Elas saíram de casa por volta das 19 horas e Hannah me disse que voltaria por volta da 1 hora. Por volta das 0h50, vi a postagem delas no Instagram ainda no bar, então pensei que elas estavam apenas se divertindo por mais tempo e enviei a ela uma mensagem de cuide-se. Eventualmente, adormeci, pois não estava realmente preocupado porque ela estava com amigos e todos eles são responsáveis. Ela finalmente voltou para casa por volta das 6h30 da manhã com o cabelo e a maquiagem um pouco bagunçados e estava evitando o contato visual comigo e se comportou de forma estranha. Ela simplesmente foi dormir. Isso me deixou ansioso, mas pensei que ela provavelmente estava muito cansada. Esperei que ela acordasse, o que ela fez por volta das 12 horas e depois tomou um banho. Perguntei como foi a noite e ela disse que foi boa, mas não se sentiu tagarela ou animada como de costume. Senti que algo estava errado, então perguntei a ela o que havia de errado, mas ela não respondeu. Eventualmente, depois de cerca de 10 minutos de insistência minha para que ela me contasse o que estava acontecendo, ela caiu em lágrimas e me abraçou e disse que tinha ferrado tudo e me pediu para não odiá-la. Nesse ponto, tive um mini ataque e pensei que ela tinha me traído com um cara. Perguntei a ela o que ela queria dizer, e ela me disse que na noite passada dormiu com Amanda. Isso não só me chocou, mas me confundiu profundamente. Eu a acalmei e disse para ela me contar tudo em detalhes. Como Hannah me contou, depois de terminar o show e o bar, a maioria das garotas foi embora, mas Amanda, Hannah e outras duas foram para a casa de Amanda por um tempo para relaxar antes de ir para casa. Isso foi por volta das 2h30. Depois de cerca de 30 minutos, as outras duas também foram para suas casas. Então eram apenas Amanda e Hannah. No começo, elas estavam apenas saindo e se divertindo, tomando um
pouco de vinho. Então Amanda começou a flertar com Hannah, dizendo a ela o quão bonita ela era, e ficou com as mãos, e ela apenas seguiu o fluxo porque estava fora de si e também porque estava gostando. Depois de um tempo disso, Amanda beijou minha esposa, o que ela disse que estava sentindo algo estranho pelo corpo dela. Então ela não parou e elas acabaram fazendo. Mesmo que eu não quisesse ouvir mais sobre minha esposa fazendo com outra pessoa, eu a pressionei para mais detalhes, como que exatamente elas fizeram e por quanto tempo. E muito vergonhosamente ela disse que elas fizeram isso por cerca de 2 horas e me contou tudo que elas fizeram. E é basicamente todas as coisas íntimas que duas garotas podem fazer uma com a outra. Não disse nada a ela porque fiquei chocado. Ela disse que é muito culpada e que me ama muito. Eu disse a ela que é muito para mim e que preciso pensar. Então saí para dar uma volta. Honestamente, nem entendo como reagir. Conversei com vários amigos, embora alguns tenham dito que é apenas uma traição normal. Alguns disseram que não é grande coisa porque foi com outra garota. Estou confuso porque, honestamente, estou realmente um pouco aliviado por não ter sido com outro cara, como suspeitei inicialmente, mas, ao mesmo tempo, mesmo que fosse uma garota, não era eu, e ela não deveria ter ficado com ninguém. E o que realmente dói é que eu sempre a apoiei e se ela tivesse me dito que queria experimentar com garotas, eu provavelmente a teria apoiado porque, tipo, ela nunca esteve com outra pessoa e, para mim, uma garota dormir com outra garota não é a mesma coisa que dormir com um cara. O que me leva a pensar que talvez eu me sinta magoado não porque ela dormiu com Amanda, mas porque ela abusou da minha confiança e não me consultou. Não acho que eu seria capaz de tomar decisões racionais agora, então preciso de conselhos sobre como proceder. Além disso, ela nunca fez nada de errado durante o relacionamento e mesmo agora ela está extremamente arrependida, pois sabe que estou magoada e tem me implorado para não deixá-la porque ela diz que morrerá se eu a deixar. O que devo fazer? Atualização. E muitas pessoas têm me enviado mensagens e comentado minha postagem pedindo uma atualização. Então aqui está. Recebi muitos conselhos diferentes no Reddit, a maioria dos quais era para simplesmente deixá-la. Eu já estava muito chateado e magoado, então fui para um hotel por 3 dias e disse a ela que precisava de tempo para me decidir e que poderia enviar os papéis do divórcio para ela. Então esteja pronto para isso. Ela não tentou me manipular, mas implorou para que eu decidisse qualquer coisa com a mente limpa e o quanto nosso casamento significava para ela. Durante esses 3 dias, fiquei infeliz porque sentia muita falta dela, embora estivesse recebendo atualizações sobre ela do meu irmão, e ficava verificando como ela estava, e ela também estava infeliz. Então, voltei depois de 3 dias, mas não falei muito com ela. Ela continuou se desculpando comigo e fazendo tudo o que podia, como cortar todo o contato com Amanda, me dar suas senhas, etc. Muitas vezes encontrei chorando sozinha e até meu irmão e sua irmã, de quem ela é muito próxima, me disseram o quão perturbada ela estava com tudo e deprimida por arruinar seu casamento. Depois de cerca de uma semana disso, e depois de ver o quanto ela estava arrependida, decidi sentar com ela e conversar. Ela surtou quando eu disse que queria conversar. Ela provavelmente pensou que eu fosse falar sobre divórcio, embora eu tenha dito que queria falar sobre como seguiríamos em frente. Não me lembro das palavras exatas, mas eu disse algo como, embora você tenha cometido um grande erro e eu não possa simplesmente te perdoar por isso ainda, já que a dor ainda está lá, eu quero que você saiba que eu te amo. Eu sei que você me ama. Embora eu não possa prometer que tudo voltará ao normal, eu quero que trabalhemos juntos em nosso casamento e que nossa magia volte a crescer. Só saiba que eu não te odeio e não quero que você pense menos de si mesma. Aprenda com o erro e nunca o repita, mas não se puna mais do que o necessário e se perca. Eu quero você de volta, do jeito que você sempre foi. Quando terminei, ela começou a chorar e chorou por alguns minutos no meu peito. Ela disse que eu tinha tirado um fardo enorme do seu coração e consciência. Ela me agradeceu muito e disse que nunca deixaria ninguém sequer tocá-la além de mim e o quão grata ela era pela chance de estar com seu amor. Nós dois compartilhamos alguns dos nossos sentimentos mais profundos sobre esse incidente e o relacionamento em si. Foi uma conversa incrivelmente íntima de coração para coração e não escondemos nada. Ela também foi sincera sobre mais uma coisa. Ela disse que quando Amanda costumava tocá-la, ela às vezes ficava um pouco, ela gostava e sabia que era errado. Então ela pediu algumas vezes para ela diminuir sua sensibilidade, mas também não queria perdê-la como amiga. Isso é importante porque prova que minha esposa teve batalhas emocionais em relação à sua sexualidade antes mesmo. Eu disse a ela que realmente apreciei ela se abrir comigo e anular todos os segredos. Continuamos conversando sobre o casamento, o dia do nosso casamento, todos os nossos lindos momentos. Ela me disse que acha que é bi e prometeu nunca mais usar isso como desculpa para trair. Eu disse a ela que no futuro eu poderia considerar deixá-la explorar outras mulheres com ou sem mim, como um atroz ou até mesmo só ela e outra mulher, mas apenas com minha permissão, e ela concordou. Pela primeira vez em dias, e minha esposa borbulhante novamente. Eu também disse a ela que a levaria para um encontro no dia seguinte e ela brilhou de alegria. O encontro foi incrivelmente bem. Fiquei surpreso quando ela saiu
saiu do quarto depois de se vestir. Ela estava usando um lindo vestido vermelho e estava deslumbrante. Eu a elogiei e ela corou. A noite foi boa e conversamos muito. Fomos a um restaurante legal. Parecia um primeiro encontro, cheio de emoções e excitação. Então fomos observar as estrelas. Em termos de nosso relacionamento, tudo está bem agora e nos sentimos muito melhor em comparação ao mês passado. No entanto, alguns dias depois do nosso encontro, descobrimos por alguns amigos dela que Amanda havia tirado algumas fotos da minha esposa naquela noite. Embora eu tenha cuidado disso e apagado tudo porque ela surtou assim que mencionei ações legais. Minha esposa está muito chateada com ela. Então acho que o capítulo Amanda está fechado para sempre agora. Obrigado a todos que deram bons conselhos. Edit. Depois de ler os comentários, acho que vou pedir para minha esposa assinar um acordo pós-nupcial. Ignore as zombarias cheias de julgamento e ódio que você está recebendo aqui. Você está fazendo um ato incrivelmente corajoso perdoando-a por essa transgressão e arriscando um futuro coração partido e decepção. Francamente, não acho que eu conseguiria, mas nunca tive que enfrentar a situação em meus 31 anos de casamento. Nunca para a comunicação aberta que vocês dois começaram. Um pensamento final. Vocês dois veem um ato físico que pode ser apreciado sem compromisso emocional ou pode ser feito eticamente sem amor romântico? Respondam isso para vocês mesmos sem levar em conta o que os outros dizem. A resposta a essa pergunta determinará se vocês dois devem ou não envolver outras pessoas em suas vidas íntimas. Meu amigo, ela te enganou com lágrimas. Você quer mesmo que ela pense menos de si mesma porque ela deveria. Talvez seja duro, mas é verdade. O caráter dela não é o que ela ou você pensava. De qualquer forma, sinceramente fico feliz que você esteja feliz. Boa sorte no futuro. Eu acabei de descobrir que estou grávida depois de fazer intimidade de vingança com o noivo da garota com quem meu ex-namorado me traiu por 2 anos. Meu ex e eu nos conhecemos quando eu tinha 20 anos, mas éramos amigos apenas até começarmos a namorar há 2 anos e meio. Descobri ano passado que meu ex estava me traindo basicamente durante todo o nosso relacionamento com uma garota que ele conheceu por meio de um amigo em comum. Terminei o relacionamento depois que descobri e contei ao noivo da garota sobre o caso deles. Ele acabou rompendo o noivado depois que descobriu e ela pareceu indiferente sobre isso até perceber que o dinheiro do meu ex não era realmente dele. Minha avó me deixou muito depois que ela faleceu em 2019 e meu ex estava exibindo as coisas que eu tinha dado a ele durante todo o nosso relacionamento com ela, chegando a afirmar que a casa e o carro antigo que meu avô deixou para mim em seu testamento eram do meu ex. Não é algo de que me orgulho agora que penso nisso, mas eu permiti que meu ex pisasse em mim durante o primeiro ou segundo mês depois que terminei as coisas porque eu sentia muita falta dele. Eu dei dinheiro a ele e tentei fazer as coisas darem certo, mas sempre fui repreendida pelos meus pais e amigos quando eu corria para eles chorando depois que ele me deu um bolo por ela. Eu não desisti dele oficialmente até que o ex-noivo da garota me mandou uma mensagem e me disse que ela estava esfregando na cara de alguns dos seus velhos amigos sobre o quão patética eu era e o quão desesperada eu estava pelo meu ex que nem dava a mínima para mim. Eu fiquei realmente chateada e perguntei se ele estaria disposto a se encontrar comigo porque eu sabia que se eu falasse com meus pais ou amigos sobre isso, eles só me dariam ainda mais sermão. Ele concordou e nós dois nos encontramos em um lugar aleatório de carrinho de comida. Acabamos passando a maior parte do dia apenas explorando e conversando sobre como estávamos indo. Ele também me confidenciou sobre seu relacionamento com sua ex. Eles se conheciam há 10 anos e gostavam um do outro durante a maior parte do tempo. Eram amigos, mas ele não estava procurando um relacionamento porque estava focado na escola. Ele decidiu dar uma chance a eles depois que ela dirigiu mais de 12 horas durante a noite até ele porque eles conversaram ao telefone e ele disse que estava se sentindo mal e estressado com o quão vigoroso era seu cronograma de residência. Ela largou tudo para cuidar dele, ajudar a limpar sua casa e fazer algumas refeições caseiras para ele depois de descobrir que ele estava sobrevivendo de lanches de máquinas de venda automática e café instantâneo. Ele me contou em detalhes sobre como nunca se sentiu tão amado e cuidado, como depois que ela fez isso por ele, ele decidiu que ela era única. E se isso não era amor, então o amor não era real. Descobrir que ela estava traindo nos últimos 2 anos fez tudo se encaixar. Ela estava adiando o casamento, dizendo a todas as amigas que estava tendo dúvidas sobre ele. Ele estava tentando convencê-la a ir para a terapia de casal quando eu dei a notícia a ele que ela estava dormindo com meu ex. Eu me senti um monstro, ouvindo a história de amor deles e então percebendo que eles não tiveram um final feliz por causa do meu ex. Eu baguncei minha cabeça. Nós continuamos a conversar de vez em quando, checando um ao outro e nos encontrando para um lanche rápido de vez em quando. Perdemos o contato depois que a garota com quem meu ex me traiu de alguma forma o convenceu a aceitá-la de volta. Fiquei um pouco deprimida depois que ele me bloqueou, explicando que ele ainda estava apaixonado por ela e queria resolver as coisas, que significava uma ficha limpa. Descobri por meio de uma espionagem na internet que meu ex a traiu também. Foi por isso que ela voltou para o ex-noivo. Alguns meses se passaram e as coisas voltaram ao semi-normal. Comecei a fazer terapia e estava quase pronta para me colocar lá fora novamente para tentar
tentar o namoro novamente quando, por volta do ano novo, recebi uma ligação do cara. Ele estava chorando e perguntando se eu estava disponível para conversar. É claro que eu disse que sim, e, preocupada, me encontrei com ele em sua casa. Ele desabou para mim e me contou sobre como ele a encontrou e meu ex no quarto de hóspedes de sua mãe durante o Natal, quando ela o levou para uma rapidinha durante a movimentada festa de fim de ano de sua família. Desabou quando ele os encontrou no quarto de hóspedes depois de passar 20 minutos procurando por ela em todos os lugares. Bebemos um pouco e acabamos fazendo. Ele se desculpou e me disse que foi um erro e que ele não estava em seu perfeito juízo. Ele só queria intimidade de vingança, mas isso não o fez se sentir melhor depois. Tentei mandar mensagem platonicamente para ele algumas vezes depois para ver se ele estava bem, mas ele me bloqueou, então desisti e continuei com minha terapia e minha vida. Fui na semana passada para consultar meu médico, pois estava com cólicas fortes e para obter uma nova receita para meu anticoncepcional que uso para ajudar, tive que fazer um teste de costume para verificar novamente a possibilidade de estar grávida e fiquei muito surpresa quando deu positivo. Tenho me sentado sobre esse novo conhecimento e tenho pensado se devo contar a ele, não contar, ou se devo mesmo manter a gravidez. Meu médico me informou que, como ainda estou nos estágios iniciais, ainda corro um grande risco de ter um espontâneo, então não sei se devo me preocupar com tudo isso, pois há uma chance de eu perder o controle, então pareceria que eu estava tentando chamar a atenção dele ou algo assim, especialmente depois que ele deixou claro para mim que não se sentia mais confortável falando comigo depois que dormimos juntos. Não contei a ninguém e estou ficando louca porque não sei o que fazer. Atualização. Muita coisa aconteceu desde minha postagem original. Sei que muitas pessoas eram contra isso, mas eu segui em frente com a gravidez e sou eternamente grata pelo meu lindo bebê. Eu tinha planejado originalmente dar um fim, mas não consegui ir até o fim da consulta. Sou pró-escolha e sempre serei. Só porque escolhi ficar com meu bebê não significa que outra mulher ou menina deva ser forçada a manter uma gravidez que não deseja continuar. Todo mundo tem direito aos seus próprios corpos. Meus pais ficaram muito chateados comigo e minha família inteira me renegou. Ouvi o que alguns de vocês disseram sobre deixar o pai saber. Irei me referir a ele como E. Depois de muitas tentativas frustradas de contatá-lo, decidi ir pessoalmente. E não ficou feliz quando apareci em sua casa, mas quando contei o motivo, ele concordou em falar comigo. E me disse que havia terminado oficialmente as coisas com sua ex e não queria ter contato comigo porque eu era outro elo com seu passado com ela, mas ele estava disposto a tentar descobrir um plano de coparentalidade comigo se eu concordasse com um teste de paternidade primeiro. Claro que me senti um pouco mal sobre a parte do teste de paternidade, mas concordei, já que nós dois éramos apenas conhecidos que nos uniram por causa do nosso trauma. Honestamente, tudo foi tranquilo até que comecei a ter manchas por volta da marca de 26 semanas. Meu obstetra explicou que, embora manchas sejam normais durante a gravidez, as minhas eram mais pesadas e meu açúcar no sangue e pressão arterial também os preocupavam por causa do diabetes gestacional e do risco de pré-eclâmpsia. Depois de algumas noites com D insistindo em dormir no meu sofá, pedi que ele me ajudasse a mudar algumas das minhas coisas para a casa dele, já que ele morava mais perto do hospital. Sou muito grata por ter decidido me mudar parcialmente para a casa dele quando o fiz, porque entrei em trabalho de parto prematuro com 32 semanas. Sou muito grata por ter tido D e sua família como meu sistema de apoio. Sua mãe vinha e trocava com ele no hospital e me defendia sempre que eu me sentia esgotada ou ignorada. Ela me ajudou tanto emocional quanto fisicamente e ficou ao meu lado. A mãe de D também me ajudou a lidar com minhas emoções quando tudo o que eu queria era minha mãe. Ela e meu pai não tiveram mais contato comigo depois que decidi ficar e ter meu bebê. A mãe de D foi uma dádiva de Deus também porque ela é uma enfermeira aposentada. Ela começou em obstetrícia e para UTI neonatal e, eventualmente, mais tarde se estabeleceu na lactação antes de se aposentar. Me explicou as coisas quando descobrimos que meu bebê tinha problemas respiratórios e tinha sua artéria umbilical única, que isso poderia ter sido um fator para eu ter entrado em trabalho de parto prematuro. Ela ficou com D e eu para que ela pudesse me ajudar a bombear, já que eu não conseguia produzir leite. Me encorajou quando eu me senti um fracasso por não ser capaz de cuidar do meu filho quando ele mais precisava de mim. Ela me levou e buscou no hospital enquanto meu filho estava na UTI porque eu estava me recuperando e estava muito exausta mentalmente e fisicamente. Eu realmente acredito que não caí em depressão pós-parto profunda porque ela me segurou e me ajudou em cada passo e sempre foi tão paciente comigo, mesmo quando eu não estava comigo mesma. A mãe de D constantemente me lembrava que nada era culpa nossa e ninguém fez nada errado, é só que todo mundo enfrenta dificuldades na vida e essa era uma que trabalhamos juntos para superar. Meu filho se formou na UTI neonatal e voltou para casa um mês depois de mim. A mãe de D nos visitava com frequência e ajudava com ele, já que D e eu somos pais de primeira viagem. O pai de D brincou que sentia como se ela e eu tivéssemos o bebê juntos e que ele e D eram apenas personagens secundários que fazem aparições especiais de vez em quando, já que D estava trabalhando muito e sua mãe não levava seu pai junto quando vinha visitá-lo, pois não queria que ele me perturbasse e ao bebê com seu barulho. O pai de D é deficiente auditivo e às vezes pode não perceber seu volume, então ele não se ofendeu com isso. Os irmãos e familiares de D postaram muito sobre nosso filho porque ele foi o primeiro neto e o primeiro bebê em muito tempo. O primo mais novo de D tem 17 anos.
anos, fazendo 18 este ano. De alguma forma, alguém deve ter compartilhado uma foto ou algo assim. As fotos nossas chegaram à minha família e meus pais exigiram que eu os deixasse conhecer meu filho. D apoiou o que eu escolhesse fazer e disse que concordaria que eles o conhecessem se fosse isso que eu quisesse. Depois de pensar sobre isso por alguns dias, decidi que queria falar com meus pais antes de deixá-los conhecer meu filho. Quando nos encontramos para conversar, meus pais ficaram ofendidos por eu não ter levado meu filho conosco e o deixado com os pais de D. Eles disseram algumas coisas realmente dolorosas, então meu pai começou a questionar quando D iria pedir permissão para nos casarmos. Já que não tínhamos um casamento forçado enquanto eu estava grávida, eu estava bem com eles me insultando, já que eu tinha crescido com isso e estava acostumada. Mas quando meus pais colocaram D e sua família como alvo, fiquei chateada e decidi que era hora de irmos embora. Meus pais tentaram fazer uma petição por direitos legais de visita. Honestamente, antes de toda essa aprovação, eu nem sabia que os direitos dos avós existiam, mas o pedido foi negado porque meu filho ainda é muito pequeno e porque D e eu temos uma ótima relação. Moramos na mesma casa e eles não conseguiram encontrar ou provar que havia algum perigo para o bem-estar do nosso filho. Minha família tentou entrar em contato conosco e alegar que éramos pessoas horríveis por negar aos meus pais o neto deles, mas ninguém parecia ser capaz de dar um pio quando a família de D nos defendia e apontava que minha família tinha sido a única a me renegar e que ninguém se importava em ver se eu estava bem até depois que eu tive o bebê e tudo foi resolvido. A mãe de D e minha mãe entraram em uma altercação verbal, quase física, depois que minha mãe fez relatórios falsos ao CPS e chamou a polícia para fazer várias verificações de bem-estar em nós. Minha mãe recebeu uma advertência da polícia por nos assediar após um incidente específico em que ela fez birra e causou uma cena quando a polícia não encontrou nada de errado na verificação de bem-estar e se recusou a ouvir suas exigências de que meu filho fosse temporariamente tirado de nós e colocado sob sua custódia para sua segurança. D e eu atualmente temos ordens de restrição pendentes contra meus pais e certos membros da família. Um dos motivos pelos quais decidi atualizar é porque há cerca de 2 meses um amigo de D o convidou para tomar uns drinks e eles encontraram sua ex-noiva e mais tarde mandou uma mensagem para ele dizendo que se arrependia da forma como terminaram e como ficou muito magoada quando soube que tivemos um bebê juntos, especialmente por ser tão logo depois do relacionamento deles. E não quis falar comigo sobre como se sentia. Quando perguntei a ele, ele simplesmente me ignorou ou mudou a conversa para um tópico sobre nosso filho que ele sabia que me distrairia. Notei que D estava se afastando de mim e como nosso relacionamento ficou um pouco estranho e tenso depois do encontro deles e da mensagem dela, porque sei que ele ainda tem sentimentos por ela e tenho medo de que ele possa se sentir preso comigo e com nosso filho. Também notei que o drama com minha família deixou D e sua família menos pacientes comigo e com meu filho. Durante o Dia das Mães, ouvi alguns membros de sua família fazerem comentários a D sobre eu estar no churrasco de família deles, já que eu era apenas a mãe do meu filho, não realmente parte da família. D apenas deu de ombros e disse que eu não tinha mais ninguém para passar o dia. Com o quão tensas as coisas têm estado, tenho pensado em sair e voltar para minha casa. Fiquei com D na casa dele depois que dei à luz, mas agora que nosso filho está um pouco mais velho e estou curada, quero dar a D algum espaço de volta para que ele possa começar a namorar novamente se quiser e dar a ele mais algum tempo de solteiro quando eu tiver nosso filho. Quero encontrar uma maneira de abordar minha mudança e fazermos um plano de coparentalidade sem tornar as coisas mais estranhas ou possivelmente arruinar o relacionamento que tenho com D e seus pais. Não quero que eles sintam que não sou grata ou algo assim, mas quero voltar a trabalhar e colocar minha vida de volta nos trilhos para que eu possa suprir minha porção de necessidades para meu filho e não querer depender de sua família para mais do que o apropriado. Seja honesta e diga a ele exatamente o que você disse aqui. É hora de você começar a colocar sua vida de volta nos trilhos e também devolver a vida dele. Vocês sempre serão copais e o quão especiais e importantes os pais dele são para você e seu filho. Diga a ele que você quer um relacionamento saudável com ele como pai do seu filho e deseja a ele o melhor, assim como ele desejaria para você. Apenas seja honesto enquanto você encontra seu novo normal. Esse é um lugar meio nojento para terminar essa atualização e realmente destrói muita esperança que estava sendo construída. Eu não conseguia imaginar dizer ao meu filho que a mãe do filho dele não é família depois de tudo isso, sabendo que ela não tem mais ninguém. Família de D pode ter feito muita coisa, mas isso é um grande sinal de alerta, junto com a família perdendo a paciência com ela. Tenho um mau pressentimento de que a próxima atualização não será boa.